Olá, eu sou a Nádia Nobre e aqui é o podcast Colmeia Connect, podcast do Colmeia, que é um hub de mulheres empreendedoras. E como eu gosto de falar, nada melhor do que falar de empreendedorismo feminino do que estando entre mulheres empreendedoras e com mulheres empreendedoras. E o podcast é isso, é um espaço para que a gente vá além da comunidade dos nossos encontros presenciais e venha inspirar e trazer conhecimento em outros espaços de partilha, que nesse caso é o videocast do Colmeia. Nós estamos aqui no estúdio do Rocket Hub, que é o estúdio que nos acolhe a cada episódio e a cada gravação com muito profissionalismo e de uma forma muito carinhosa. Muito obrigada a todos do estúdio. E sempre abrimos espaço aqui nessa cadeira, além da minha, aqui na minha frente, para trazer preferencialmente membras que são mulheres potentes que já fazem parte da nossa comunidade e que têm temas inesgotáveis, eu tenho certeza, dentro das suas áreas e dentro das suas experiências, do seu próprio laboratório de vida. E hoje nós vamos estar com um tema muito bacana aqui. E eu sempre me coloco, gosto de falar, no papel de aprendiz, porque toda vez que eu estou aqui perguntando, parece que eu estou perguntando para aprender. E esse é um espaço muito bacana de evolução e de transformação, que é um dos nossos pilares. E hoje eu estou com essa querida Giza Ferreira. Muito prazer ter você Prazer aqui todo meu. no podcast do Colmeia. Você sempre partilhando com muito carinho a todo pedido que nós temos de venha trazer conhecimento Claro, com dentro da certeza. sua pauta. Muito Com obrigada. muito prazer. Você que vai falar hoje a Gita vai trazer uma pauta muito interessante que eu sinceramente não tinha visto ainda dentro desse universo, que é a ciência por trás da imagem pessoal. Dentro do marketing digital, falar de imagem pessoal é algo corriqueiro, É. certo? Uhum. Mas falar o que está por trás, exatamente, por que a ciência, por que colocar a ciência dentro desse universo? Então, nós vamos falar sim de imagem, com certeza, mas o porquê que hoje e cada vez mais nós nos preocupamos em trabalhar isso no posicionamento, nos nossos negócios, e o quanto que isso definitivamente fortalece o nosso negócio e fortalece o nosso profissionalismo Sim. como donos de negócios e por aí vai. Eu vou falar um pouquinho quem é essa mulher maravilhosa, que eu amo, sou fã. A gente passa a ter uma relação de carinho e de amor muito grande, viu, É Giza? verdade. A Giza, ela é consultora de imagem especializada em marca pessoal. Ela tem MBA em gestão de novos negócios, pós-graduação em brand e diversas outras certificações em marketing digital e métricas de resultados. A missão dela é ajudar a construir uma marca pessoal memorável e impactante. Trabalha com empresários, empreendedores e infoprodutores que desejam se destacar e ser referências em seus segmentos. Acredita que a marca pessoal é a fonte que não só abre portas, como também deixa um legado duradouro. Oferece mentorias, palestras, treinamentos, consultorias, focando sempre em estratégias de marketing pessoal como ênfase na imagem. A abordagem dela combina clareza, organização, sofisticação para garantir o cliente alcance maiores resultados. Eu gosto de ler a bio completa que vocês trazem, porque isso diz muito sobre o que a gente vai falar, quem é que está aqui, quem é que as pessoas vão assistir, como também traz aqui do que você quer falar sobre você, tá? Então, obrigada mais uma vez. Que Obrigada a bom que você você. está aqui. Hoje eu estou Sempre, aqui para né? aprender e espero que outras pessoas que venham assistir, independente do momento em que assistam esse episódio, que aprendam também um pouquinho com a Giza. Gosto de abrir aí um pouco de espaço de fala agora para a gente ouvir a sua voz, né? Porque todo início de podcast eu falo bastante, não só para apresentar, para falar do podcast, para trazer uma introdução sobre o tema e do convidado, mas eu quero que você comece a se apresentar naquilo que você quer trazer, o porquê que marca pessoal, o porquê que brand, o porquê que você vai trazer todo esse repertório, né, de posicionamento, mas
introduzindo com esse conceito, talvez, de marca pessoal, que é o personal brand, né, explicando o que que é, o porquê que esse conceito tem sido importante, cada vez mais importante todos os dias. Primeiramente, obrigada por estar aqui. Eu sempre vou, ir a todos os convites que vocês me fizerem, porque eu também adoro esse grupo. E personal branding, tem vindo de uns anos para cá com muita força dentro do mercado, né, dos negócios, por conta do digital, né. O digital expôs muito as pessoas e fez com que as pessoas aprendessem a serem elas mesmas em todas as ocasiões, só que isso ainda é difícil, né, ter uma autenticidade, ter consistência no seu comportamento, nas suas atitudes, na sua imagem, na sua aparência. E o personal brand, a construção de marca pessoal, ela é as suas habilidades técnicas como profissional, é, o seu repertório de vida, então a sua vivência, aquilo que você já passou, suas experiências, mas os seus valores e seus princípios, né. Isso é o que rege a marca pessoal. Então, hoje é mais trabalhada por conta de 2 pilares, que é a aparência e a consistência, que é algo muito difícil ainda no digital. A gente percebe que as pessoas criam personagens para estarem, nas redes, né, na verdade elas são bem diferentes, às vezes, daquilo que elas colocam ali como imagem, como comportamento. E obviamente que hoje a gente não tem mais como esconder, né. Há um tempo atrás a gente não tinha as câmeras em todos os lugares, hoje qualquer celular consegue registrar tudo. Então, se você não é o que você, mostra-se na rede social, de repente num evento presencial, ou até mesmo, né, se as pessoas te encontram num evento social, né, num restaurante, a pessoa vê que você não tem um comportamento adequado, Coerente com o que coerente. você Exatamente. E aí o cérebro já entende que aquilo é falso, que aquilo é negativo, que não tem confiança naquilo. Por quê? Porque quebrou uma expectativa, né. E eu acho que hoje com o digital as pessoas, querem evitar quebrar essa expectativa, mas elas não sabem como, porque o que falta para as pessoas é isso que você leu de mim aí. Elas entenderem o que elas são, elas entenderem o que elas querem passar para as pessoas, o que elas querem vender, o que elas querem comunicar, e isso é a parte mais difícil da construção de marca pessoal, é se conhecer e conseguir externar isso, conseguir falar sobre isso. talvez as pessoas associem que marca pessoal, eh com uma incoerência, né, e com talvez uma falta de conhecimento, é colocar o seu nome na sua marca. Então é o Não, que muitas é, pessoas fazem, né. E eu tenho um significado e um entendimento diferente, eu pessoalmente, né, e eu acho que talvez seja essa também a essência, que é: como é que eu reproduzo com autenticidade aquilo que realmente eu sou? Com autenticidade, que talvez com equilíbrio, exatamente, e de uma forma profissional. exatamente. Porque de uma forma profissional, nem tudo a gente se fala no mesmo tom, em todos os lugares, em todas as mesas que a gente está sentada. Do mesmo jeito que eu não vou trazer palavras de negócio para minha mesa de almoço com meus filhos, né, É, eu não vou trazer uma mesma linguagem, uma mesma, percepção para uma mesa de trabalho, falar da minha vida, embora eu continue sendo quem eu sou, exatamente. continue É sendo adequação. autêntica, então é trazer a autenticidade sem aquele sincericídio, porque as É. pessoas confundem a autenticidade com "eu sou assim", Não, isso é horrível. né, e eu acho que essa é a grande questão que a gente aprende a polir, talvez através do seu trabalho, Gisa, e do aprendizado em relação à marca a personal brand ou marca pessoal, que é como você vai polir a sua imagem sendo Filtrar. exatamente quem você é. É, e filtrar o que você vai falar, né. Porque você não fala tudo o que você quer, porque uma pessoa não é autêntica porque fala tudo o que pensa. Essa pessoa é descontrolada, né, ela não é autêntica, porque a pessoa que não se importa com a opinião do outro, ela não tem como ser autêntica, porque a gente só é autêntico porque o outro diz que a gente é autêntico. Então a gente precisa do outro, né, então a gente precisa se importar com o que as pessoas pensam. Sim,
com uma medida, com um certo equilíbrio, nem muito, nem tão pouco, né? Você sabe que antes de ter o conhecimento, de aprofundar mais o meu conhecimento sobre marca pessoal, quando eu comecei a me tornar um pouco mais íntima do digital, eu tinha uma premissa, assim, para mim, acho que eu já falei isso algumas vezes, que era quem, me conhece pessoalmente e me vê no digital, ele reconhece a Nádia que eu sou. E quem me conhecer no digital e venha me conhecer no presencial, ele fala: "É ela mesma", né. Então, talvez de forma genuína, eu falei: "Putz, é isso que eu preciso viver o tempo inteiro". Então nem Exatamente. tudo a gente fala ou mostra, que aí tem muito disso, né, o que a gente mostra o tempo inteiro, mas esse é o real significado, de autenticidade, né, da É, gente trazer autenticidade. isso é verdade. A E autenticidade é bem e isso. eu vou te falar, já querendo entrar em ciência um pouquinho, tá, porque eu quero tô curiosa para isso. Eh, a marca pessoal, ela se tornou muito potente, não só para todos os profissionais, e para muitas mulheres, porque ela começou a trazer, a gente falou disso em outros episódios aqui, Gisa, sobre o quanto que mulheres precisam reforçar o seu grande pilar técnico, como nós somos muito porretas tecnicamente, e a marca pessoal ela vem agregando, temperando ainda mais e reforçando ainda mais isso, que a gente, como mulheres, que eu gosto muito de trazer essa pauta feminina, vocês vão cansar disso, né, de ter isso como poder, né. E aí, como é que você associa, começa a entrar na questão da ciência, né, começa, talvez, mostrando o poder dessa ferramenta, porque é uma ferramenta, marca pessoal passou a se tornar uma ferramenta, não só um conceito, tá. É. E entender quando a gente fala de ciência, o que exatamente a gente está falando. A marca pessoal, ela traz um conceito de diferenciação. Por que hoje isso é tão importante? Porque hoje, toda vez que a gente vai consumir um serviço ou um produto, a gente procura aquilo que vai resolver o nosso problema, né? Porque o nosso cérebro pensa o seguinte: eu não quero gastar o menos de energia possível para ter que analisar essa situação. Então, quando você vai contratar, né, um pintor para sua casa, se existe um pintor que é especialista em interior, você quer para dentro da sua casa, é obviamente que você vai contratar esse especialista. Por quê? Porque o seu cérebro entende assim: "Olha, esse daí não tem erro, né, isso aí a gente vai gastar bem menos tempo e Ele bem ele menos ele pinta a energia com parede, isso". não o muro, né? É isso. Exatamente, É. entendeu? Então hoje, lógico, com essa coisa da internet, a gente teve muito empreendedorismo forte, com novas profissões, e veio de uma maneira muito democrática por conta das redes sociais, né. E mais gente dando as caras. É. Então, você tem mais concorrentes, não no sentido, parece que você tem que brigar mais por espaço, porque todo mundo divulga agora. Antes era É. algo menos comum. Sim. Então, talvez não existisse uma preocupação tão grande com a valorização da sua marca, porque não era todo mundo que estava lá dando as E nem era todo caras. mundo que podia fazer isso. Exato. E hoje já tem mais, então esse reforço talvez como, escolha, É. tá. Ele fala: "Como escolha você tem que fazer isso de uma forma profissional, porque agora você está navegando com vários outros profissionais". É um oceano, né, É. enorme a internet. Você não está disputando atenção só com quem faz o que você faz também, mas sim com entretenimento, com o meme, com a comida, com o restaurante, com o lugar de viagem. Tem muitas coisas que vão estar ali para chamar a atenção das pessoas, né, e a gente tem milhões de informações durante uma única semana. Então, o que que o cérebro faz? Ele tenta o máximo não gastar calorias, né, exatamente isso, gastar energia com coisas que podem dar errado. Então a gente sempre escolhe aquilo que é mais específico, para garantir que o resultado, obviamente, não vai ser negativo. E aí o que que acontece quando você
tem uma marca pessoal forte e diferenciada, né, você tem uma diferenciação muito clara. E quando eu falo disso, não é só a pessoa ter uma aparência e um comportamento adequado, é a pessoa também saber falar com o público certo, saber com quem ele está falando, saber a história da sua marca, qual que é o roteiro da sua marca, qual é a história que ela conta, quem é você, você é o guia, você guia quem, para onde, qual é o seu processo. Tudo isso é a construção de marca pessoal, porque toda a sua comunicação, um pitch que você faça de vendas, uma palestra, uma mentoria, qualquer coisa que você vai vender seu, precisa ter um roteiro de marca, precisa ter uma história dentro daquilo. Porque hoje a gente se conecta com as histórias das pessoas, né? E não mais só com o produto e nem o serviço, porque o produto e o serviço tem uma demanda muito grande. Então a gente fica perdido, né, nesse mar da internet. E quando você vai procurar, você procura por alguém que é mais específico e mais diferenciado naquele ramo. E é aí que se conecta essa questão da história com esses elementos mais emocionais e psicológicos que você traz como ciência? Sim, porque assim, ó, os elementos comportamentais, tá? Vou falar primeiro sobre os psicológicos. Inteligência emocional, né? Saber lidar com adversidades, com crises, autoconhecimento. Tudo isso faz parte de uma construção de marca pessoal. E são processos psicológicos que a gente precisa trabalhar para que você consiga construir uma marca forte, uma marca consistente, que você consiga dar conta, né? Não alguém que vai chegar para você e dizer, olha, tem que ser assim. Só que aí você não consegue fazer daquele jeito. Então, no fim, você não consegue manter aquilo, né? Então, tem que ser algo que você consiga manter. E quando é comportamental, a gente diz o quê? Da vestimenta, da linguagem corporal, né? Da fala, do comportamento com as pessoas, da comunicação com as pessoas, como você se relaciona com as pessoas. Então, tudo isso tem muito a ver com a construção de marca. Você precisa passar por todas essas etapas para que a gente consiga entender o propósito da marca, o roteiro, a história, para a gente adequar muito assertivamente cada detalhe para a comunicação ser muito clara. Por que que às vezes a gente vê profissionais que talvez não sejam nem tão qualificados, mas eles têm uma fala muito assertiva. E uma frase que ele diz para você, você consegue entender tudo que ele faz. Por quê? Porque sem dúvida ele sabe o público, ele sabe para quem ele está falando, ele sabe qual é a dor que ele está resolvendo, né? E quando ele fala com o público certo, é óbvio que aquele público tem aquela dor e consegue entender aquilo de uma maneira muito mais assertiva. Então a venda fica muito mais fácil, né? Muito mais suave. Você vende sem vender. Mas essa ciência que você traz, por trás é ciência mesmo? Ou você trouxe algumas questões que me levaram para uma palavrinha que se chama gatilho, tá bom? Também. Uhum. Eh, Também. Traz essa relação, é ciência, ciência mesmo? E se essa ciência tem a ver com esses aspectos, talvez, cognitivos e É. comportamentais. Então, quando a gente, tem uma primeira impressão, ela é muito intensa, ela é muito poderosa, né. Então o cérebro ele reage de uma maneira muito rápida para conseguir entender o que que é aquela situação que ele está vivendo ou aquela pessoa que está ali na frente dele, né, ou um produto. E aí, o cérebro ele tem um gatilho de tentar trazer memórias, de experiências, né, e de repertório de vida, se aquilo é confiável, se não é. Isso já tem estudos que comprovam que quando a gente tem, uma familiaridade em alguma situação ou em alguma pessoa, isso já nos traz a sensação de confiança, né. Então essa sensação de confiança não é consciente, é uma atitude, né, que o uma atitude, é um gatilho que o cérebro traz para seu inconsciente, mostrando para você que aquilo tem alguma relação com a sua vida, tem alguma relação com o que você já viveu, e aí isso traz para você esse sentimento de confiança, o que é muito mais fácil uma decisão de compra, né, você decidir por aquilo que você acha mais confiável. E aí existe uma outra questão também que é da ciência que é o sistema límbico, né, que é a parte emocional do cérebro. E ele é ativado quando? Quando a gente conhece uma pessoa nova.
né. Então, quando a gente conhece alguém novo, o cérebro ele fica numa situação onde ele fica tentando ver se aquilo é confiável, tentando trazer para aquilo se aquilo é confiável, para trazer essas sensações. É de empatia, é de confiança, é de carinho ou não, né. Então, por que que eu falo que é através da ciência? Por quê? Porque se a gente pensar nessas questões todas do cérebro, são todas inconscientes. Então, se você consegue trabalhar isso no inconsciente, o que você vai precisar fazer para o consciente é muito menos. Porque 50% daquilo já vai ser o seu caminho com aquele cliente, né? Ou com um produto ou um investidor que você queira. Por quê? Porque você já vai conseguir gerar nele algumas emoções e alguns sentimentos. E como fazer isso de uma forma intencional, mas sem gerar gatilho e mantendo a sua autenticidade? Sem gerar gatilho, Isso. Porque assim, acho a que não é gente já difícil. trabalha dentro do universo de marca com a cor, com uma fonte, algo que traduza aquela pessoa com quem a gente quer falar, né? Então, geralmente a cor tem muito disso. Ah, essa cor desperta tal questão, a cor Isso, ela é. influencia, a fonte, a linguagem corporal, a forma como a gente traz elementos mesmo. Mas tem como a gente trazer esses ingredientes de uma forma a manter a autenticidade? Porque assim, por que que eu questiono isso? Para a gente nadar, contra talvez uma maré, como é que a gente mantém a autenticidade? Eu defendo muito essa questão da autenticidade, eu falo: "Putz, você tem que ser autêntico, aquilo que você acredita", mas eu sei que a gente precisa complementar elementos e ferramentas de comunicação, porque a imagem pessoal, o personal brand, a marca pessoal, ela está dentro dessa caixinha do marketing da comunicação, Uhum. né. Como é que a gente faz isso de uma maneira em que a gente traga originalidade, autenticidade? Se é que existe, Nádia, não tem jeito, vai ter que ser um pouco, não é 100% limpo. Ele traz um pouquinho desse universo de marketing, de gatilho. É, eu acredito que isso depende muito do objetivo de cada marca, né. Existem marcas que elas vão querer ser, mais, invasivas, elas vão precisar usar os Tom gatilhos. e uma autoridade mais Elas vão persuasiva. precisar usar alguns gatilhos. Existem algumas marcas que não vão precisar disso. E elas também não querem isso, entende? Exemplo, a minha marca. Eu uso a minha marca pessoal, uso o meu nome. Eu trabalho mais a minha marca pessoal do que necessariamente as marcas dos meus negócios. E eu gosto de trazer essa autenticidade. Então, olha, a sua marca é a Nádia Nobre. Não tem a ver com a empresa Humanitics, Humanitics, é. não tem a ver com isso, tem a ver com a Nádia. A marca pessoal vai ser o que você é dentro do universo profissional, né. Então o que que a Nádia é? A Nádia tem valores, a Nádia tem princípios, a Nádia tem uma experiência, tem uma bagagem e ela tem uma habilidade técnica, né. A gente junta tudo isso e cria algo diferenciado para você. Por quê? Porque a Nádia ela precisa se diferenciar dentro do que ela faz. E obviamente que o que ela faz, só ela faz. Então, né, o que você faz, só você faz. Só que você precisa mostrar esse diferencial, né, que são as habilidades técnicas, de uma maneira mais assertiva. E também, obviamente, ter aquele equilíbrio do comportamento, da comunicação, da aparência, dentro do que a Nádia realmente acredita. Então, ah, Gisa, mas a gente não vai ser 100% autêntico. Sim, a gente vai. Por quê? Porque desde o momento que a gente escolhe uma profissão, algo naquela profissão vai nos remeter a alguma familiaridade, alguma coisa que a gente gosta. Vamos supor, eu vou dar um exemplo, um advogado. Se você decide fazer direito na faculdade, né, lá no início, você já sabe na sua cabeça que existe uma aparência que é esperada de um advogado. Existe isso. Não necessariamente todo mundo tem que ser assim, mas o cliente já vai com essa expectativa. E vamos supor que você chega no consultório, no escritório de um advogado. E a advogada, vamos botar como se fosse uma mulher, que mulher é mais fácil de errar, né, do que homem. De um vestido todo rendado, de rasteirinha, de colar de miçanga. Tem como, eu falando assim, você imaginando, você entrando num consultório de uma advogada e você conseguir acreditar em tudo que ela vai falar?
o teu cérebro vai dizer: "Meu Deus, tem alguma coisa errada aí, não tá batendo". Ela é Eu posso advogada. até acreditar, mas eu vou pensar assim: "Meu Deus, o juiz não vai acreditar". Você tá entendendo? É, mas é por conta do ofício, né, aquela profissão algumas profissões, Algumas profissões geram essas elas geram expectativas, essas é. expectativas, né. Só que existem novas profissões hoje, É. né. E aí, assim, a gente não tem expectativa de todas essas novas profissões. Somos nós que temos que criar boas expectativas para as pessoas, entende? Então, consultora de imagem tem há alguns anos, uns 20 anos atrás, mas de 10 anos para cá é que a coisa começou a ser muito maior, falada e todo mundo conhecer essa profissão. E se uma consultora não sabe se posicionar como uma consultora, nenhuma cliente vai conseguir interpretar que o trabalho dela vai conseguir ser consistente se ele não consegue resolver nem para ela. Você entende? Então, assim, tem algumas profissões que elas vão ter que criar E expectativas. tem um outro lugar, né, eu sempre gosto de trazer um pouquinho das minhas escolhas e experiências. Eu fiz uma transição de um mundo corporativo e que pedia algo de mim muito mais executivo, né, e aquilo era uma imagem diferente. E quando eu saí, eu falei: "Não, eu não quero mais isso". Então eu aboli por exemplo, agora a gente chama de blazer, mas antes a gente chamava de terninho. E eu falei: "Eu não quero mais, porque não é esse universo que eu quero transitar". E aí, comecei mesmo sendo, mas nunca fui para rasteirinha, mas É. sempre por exemplo, hoje dentro da minha pauta, às vezes você vai me ver claramente com blazer e com tênis, tá, eu opto por conforto, e tal. Mas aí chegou um lugar que eu vou trazer um entendimento que talvez valha como partilha para quem está assistindo, que é o do profissionalismo. Então, às vezes, o tom pede não só que a gente se vista de uma forma elegante, mas que a gente seja mais profissional. Dando aqui dividindo com vocês, a Giza, ela me ajudou muito neste momento que eu falei: eu já tinha os elementos, né, muitos deles, né, ou seja, os elementos significa roupas no guarda-roupa, tá. E aí eu falei: "Eu preciso, ter uma imagem mais profissional". Porque eu trabalho com consultoria de negócios, vou ter negócios de várias naturezas, gente. Já cheguei para atender um cliente que eu cheguei lá e o cliente, o negócio dele era de chinelo, todo mundo de chinelo. Mas o meu negócio e a maioria deles pedia uma Nádia diferente, não necessariamente, ai, agora você vai ser a grande executiva, mas eu falei, precisa ter um tom. E aí, dentro de cada negócio, talvez seja a pergunta de o que você faça para você mesmo dentro desse universo de autenticidade, mas de aparência mesmo. Porque o que você está me dizendo é que por trás da ciência tem algo de aparência que é o que ele me vê, como ele me vê, o quanto que ele vai confiar em mim. Que é dentro do meu universo, qual é a imagem profissional que eu preciso ter para que na hora que as pessoas batam o olho, as pessoas tenham aquele resultado que eu espero. É isso aí. No meu caso, o resultado que eu espero é que as pessoas batam o olho em mim e elas falam: "Eu quero contratar a Nádia". Pode ser que o resultado que outra pessoa espera, eu quero que ela bata o olho e veja que eu sou a referência. Tem gente que Exatamente. quer que bata o O olho e veja que o você é objetivo é bonita, sexy, diferente. cada um tem um objetivo, né. Exatamente. Mas é dentro dessa linha, mesmo na ciência e no inconsciente, É. que tem este envolvimento, que talvez eu entendi, eu falei: "Tá bom, gente, já entendi que eu tenho que ter uma imagem diferente". Não que eu não tivesse, mas já mudou bastante, né. Pequenos Detalhes, detalhes, exatamente. mas que dá sim esse tom. Eu falo para alguns clientes, eu falei: "Eu queria muito, 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 do fundo do meu coração dizer ao contrário, mas imagem importa sim". É porque a gente tem essa crença de que, as pessoas fazem julgamento errado, porque estão julgando pela imagem, né. Eh, É. então, mas assim, é uma crença que a gente tem, porque na verdade todo ser humano tem esse julgamento, porque todo mundo tem uma experiência de vida. Então você sabe se esse copo tá limpo ou se ele tá sujo, se ele tá quebrado ou se ele tá inteiro. Então assim, não tem como você dizer assim: "Olha, eu gosto desse copo quebrado". Ninguém vai gostar de um copo quebrado, as pessoas querem um copo inteiro. Então, por mais que a gente queira dizer: "Olha, isso é futilidade", não é futilidade. A gente não está trabalhando ali meramente
o contexto por fora, é por dentro também. A gente vai ter um autoconhecimento, vai entender quais são os seus pontos fracos, seus pontos fortes, para trabalhar isso dentro da sua imagem, mas trabalhar a aparência de uma maneira estratégica facilita o processo, né, o de venda, facilita o processo de relacionamento com o cliente, facilita o processo de parceria, facilita teu processo no network, facilita muito, porque é aquilo que você falou, a pessoa te olha e ela quer saber primeiro, ela tem uma curiosidade para saber o que você faz, porque provavelmente a sua imagem marcou tanto na cabeça dela, que ela quer saber o que você faz, que você deve fazer muito bem feito. Então, quando ela se preocupa em escolher você para ouvir, já é meio caminho andado, né. Porque hoje, num mundo onde a gente disputa a atenção com milhões de coisas, né, não só profissionais que fazem o mesmo que a gente, ter alguém que quer ouvir o que você vai falar é E se você quiser disputar, né, porque também tem gente que não sim, queira, é, aqui a voz é dentro desse ambiente, como é que você profissionaliza, e eu gosto muito de usar essa palavra. Você estava aqui falando de imagem, né, a gente estava falando e aí existe até um meme, eu não sei se é verdade, tá, que fala do Steve Jobs muito, porque era clássico a gente vê o Steve Jobs de calça jeans e de camiseta preta, né, né, clássico. E as pessoas falam: "Só que antes dele conseguir o que ele conseguiu, ele não os se vestia clientes assim, que com ele certeza. ia visitar, os contratos que ele ia atender, ele estava de outra forma". Por quê? Porque ele estava num processo de venda, tá, gente? Porque parece que, então quer dizer que tudo é imagem, depende Não, é muito do seu exatamente, é. negócio, e que talvez essa seja uma maneira, já que a gente está falando de, putz, o que que você quer, como é que você vai se Exatamente. profissionalizar, né, o quanto que você vai cobrar, isso também já Depois te tem posiciona te também. posiciona, né, em relação o seu posicionamento interfere no quanto que você consegue cobrar com alguns clientes. Exatamente. E como é que alguém, vendo esses paralelos que a gente está trazendo, ela começa a pensar, ou ela pode começar a construir uma marca pessoal autêntica? Qual é, assim, não tem Passo a passo. nada, não precisa nem ser o passo a passo, mas eu falo que qual é o primeiro degrau? É o autoconhecimento, né, é o fazer um roteiro de marca, é conhecer, o cliente que você quer atender, né, qual que é a dor desse cliente, é você fazer uma historinha, porque tudo na vida é uma história. Os filmes, eles conseguem passar toda a mensagem que eles passam pra gente, porque existe um roteiro seguido, né, então eles falam do da dor, né, dos personagens, do problema, depois fala do guia, depois fala do processo, de quem vai guiar aquele processo. Então, é importante você entender quem é você, o que que você quer, porque é exatamente isso que você falou, vão ter pessoas que vão ter um objetivo de status e outras vão ter objetivo de venda. Aí eu quero aumentar a minha agenda, né, o meu atendimento. Não, eu não quero mais aumentar meu atendimento, porque eu já tenho atendimento demais, e isso para mim já não é o que eu quero. Eu quero status, porque eu quero ir para um outro patamar, onde lá eu vou fazer Outro outra coisa. público e eu preciso Exatamente. Então transacionamento tem lá. que saber isso. E essa é a parte mais difícil. Porque quando eu falo com os clientes, eles me dizem: "Ah, mas eu posso atender fulano, ciclano, beltrano". Não, não pode. Você pode atender, você não pode falar com todas essas pessoas ao mesmo tempo. Porque, no fim, essas pessoas não vão procurar por você, porque você não é especialista em nenhum dos casos de dores que eles têm. Então, você tem que escolher uma dor. Escolher uma dor, aí você, se você realmente gosta de fazer aquilo, de resolver aquela dor, você se torna especialista naquele assunto. Primeiro você tem prática, você já atende, só que agora você vai se aprofundar mais no tema. E você vai comunicar a rede social ou no teu site, numa reunião presencial, sempre em cima daquele problema, daquilo que você resolve, o benefício que aquilo traz, porque se você quiser falar de tudo, no fim você não vai conseguir atingir ninguém. Então, o início é você tentar entender quem é você e o que você quer. E com quem você quer falar também, Não, exatamente, nem é. todos os lugares. Eu comentei uma vez, eu estava em numa palestra com algumas, na área da estética inclusive, e eu comentando sobre isso, como é que a gente, lida com os clientes desafiadores, né, e eu sempre falo, a gente precisa entender quem é que a gente é com cada um daqueles clientes. Se O você quer atender cliente aquele exatamente, o meu cliente que eu cheguei lá e todo mundo trabalhava, eu até brinco de chinelo,
Era um cliente que provavelmente não ia me ver da mesma forma, ele ia ter a mesma Nádia, o mesma fala, a mesma técnica, mas dependendo de como eu chegar lá, eu vou muito mais assustar, eu não vou transmitir algo de confiança. Talvez eu vou ter ele vai transmitir algo para ele de que: "Ah, ela chegou aqui me esnobando", então a gente tem que ter o cuidado ao Isso. contrário também. Sim, Porque às vezes a gente se posiciona demais. "Ah, eu vou lá, vou fazer uma consultoria de imagem", porque todo mundo começa por aí, é, talvez seja: "Ah, eu preciso fazer uma con". Com quem que você vai falar? Porque às vezes com quem você vai falar, pede uma versão sua mais simples. exatamente. Isso é adequação. É se adequar à situação. Lembra daquilo que eu falei sobre alguns, aspectos psicológicos? Você tem que entender e visualizar, como eu tenho que me portar nesse ambiente. Vai ser importante eu ir de terno, de blazer, de calça, muito formal, ou eu preciso ser mais casual para trazer mais acessibilidade para o cliente e deixar o cliente mais confortável comigo, que é esse caso do seu cliente do chinelo. Você não ia de chinelo, até porque se você fosse de chinelo também, isso ia gerar uma expectativa horrível para ele, É, porque mesmo que ele venda chinelo, ele não quer alguém que cuida do negócio dele de chinelo, né. Então assim, é óbvio que tem que ir mais acessível. Por quê? Porque esse cliente, sem dúvida, tem um negócio que comunica mais, aconchego, né, casualidade, então a fala, o tom dele é esse. E obviamente a gente não vai mudar do avesso o nosso para se encaixar nos dos outros, mas a gente tem que saber se adequar. Então nesse momento você vai confortável, mas vai com um profissionalismo de quem vai cuidar do negócio dele. por isso que o autoconhecimento é esse primeiro degrauzinho, Exatamente. porque você vai ter a sensibilidade, inclusive, para conseguir É. reconhecer isso, e não só seguir um cronograma de cabide. Não, mm-mm, Não é um cronograma de não é. cabide, né, porque muita gente confunde o personal brand, porque você também, como consultora de estilo, também Eu talvez trabalho isso, né. se veja isso. Eu lembro uma vez que tinha uma cliente, eu acho que eu até, indiquei essa cliente para você, que ela trazia muita questão do como que os clientes pediam desconto para ela. E na ho eu falei: "Putz, a gente pode falar de precificação aqui a tarde inteira, mas se você não entender que o cliente sabe até onde ele vai com você, se ele vai te pedir ou não, ou como é que tá o seu cenário, a sua sala, o seu profissionalismo e a sua imagem, isso tem total correlação, né". Exatamente. Ele consegue se sentir à vontade para pedir desconto quando ele percebe insegurança, né. Ele mesmo não confia em você e ele está pensando o seguinte: "Se eu vou investir naquilo, eu não quero investir muito, porque eu não quero perder muito". Entende? Então ele está sentindo uma certa insegurança do seu lado. Quando a gente tem muita segurança do que a gente faz, e a gente consegue passar isso para o cliente, para as pessoas, o cliente nem ele não consegue te pedir desconto, ele fica com vergonha de te pedir desconto, ele fica desconfortável, porque você passa tanto profissionalismo que ele fica sem graça de te abordar com um desconto. Então, o que eu falo é, a segurança obviamente ela vem da roupa, da maquiagem, do acessório, né, do cabelo, do todo o contexto que você tem de aparência com você. Porque nós nos sentimos mais confiantes quando a gente está, obviamente, organizado, arrumado. Uma coisa é a gente estar aqui arrumada falando do nosso negócio, outra coisa é a gente estar lá na praia falando do nosso negócio. É diferente. Você vai falar na praia de uma maneira diferente que você vai falar aqui, porque aqui você se sente mais segura, você está preparada para isso, entende? E o que eu Armado, você tá com a armadura. é, e quando eu digo preparada, as pessoas pensam: "Ah, mas eu tenho que andar arrumado o tempo inteiro". Não, é organizado, né, não é arrumado, é organizado. Você não vai para academia de maquiagem, né, com 1 quilo de maquiagem, mas você vai organizada. Você não vai para academia com aquele short no final do bumbum, você não vai para academia com um top aqui, porque se você quer se posicionar, inclusive na academia, como uma profissional, porque se alguém perguntar para você o que você faz, será que você vai ter coragem de falar? Pela maneira como você está vestida? Porque naturalmente a pessoa vai te julgar daquilo. Então tem que pensar nessas coisas, por mais que a gente se sinta, com vontade de fazer aquilo, tem que pensar como aquilo vai repercutir, né, quando, alguém parar para analisar.
E a autenticidade não quer dizer que tudo é natural. Não, Existem não movimentos é. também que são mais estratégicos. E talvez seja isso que se torne consciente. É quando a gente sai do consciente e fala, não, existe algo consciente que eu preciso trazer para cá. Né? Talvez por exemplo, na academia, existe chance de eu encontrar algum cliente. É um lugar que eu quero me sentir à vontade, ou é um lugar que aqui também há chance. Então, é o estratégico que não deixa de É. ser. Por mais que seja, que você seja, eu vejo muito disso. Eu sou um ser pensante. O tempo inteiro a gente estava falando isso antes de começar. E não tem como, por mais que eu goste muito de trazer a autenticidade, eu não gosto de trazer nem original, porque original parece que a gente tem que sempre inventar algo único, né? Uhum. Mas a autenticidade, eu não deixo de ter ações estratégicas. Então, é algo que a marca pessoal vai muito dar para uma mulher empreendedora, digamos assim, este tom, este tempero que talvez sim, veja algo novo, né? Não é só o blazer, não é só. Não, O não é. batom vermelho tem gente que fala, tem gente que acha que coloca o batom vermelho. Eu, por exemplo, adoro, já ando em todos os lugares. Você vai me Eu, encontrar por exemplo, não consigo usar. na padaria você vai provavelmente. O meu filho fala assim: cadê o batom quando eu saio de casa? Porque já tornou algo muito meu. E aí, às vezes, eu até tento não usar. E aí, hoje, se tornou um elemento, né? É, Porque aí você fala, putz, posiciona, aí ele traz um tom diferente, por aí vai, né? isso é verdade. Mas já que a gente trouxe aí esse primeiro degrau, vamos pro segundo degrau? O segundo degrau para mim tá, entendi, é algo mais profundo, nada é aleatório. Não. E trazer a marca pessoal também não. Então eu vou abrir meu Instagram E pronto. e pronto, eu vou fazer uma logo no Canva, nada contra, mas eu falo que não é pensado de uma forma em que É. comunique com quem você quer comunicar, né? Porque a gente se comunica também de uma forma aleatória. Tô num show, tô numa torcida organizada, todo mundo tá com o mesmo objetivo e a gente tá se comunicando. É. Mas ali é um aleatório, todo mundo tá. Mas quando a gente faz isso intencionalmente, ele traz o nosso segundo outro degrau, que para mim é: e o que mais? Quais são outras. A gente fala de dicas, outros exemplos, outros modelos, outras ferramentas, outras decisões, outras ações, não sei qual seria a palavra, que as pessoas podem começar a usar para melhorar a sua imagem pessoal e para que impacte na sua marca pessoal. E o que você falou sobre identidade visual, né, já no início, é uma coisa importante, e é importante no início de uma construção você ajustar e ser bem estratégico, porque senão existe um caminho que vai ser, percorrido e depois você vai ter que voltar. Dá um exemplo do que seria isso. A Mexer. identidade visual, aí você fez uma identidade visual para o seu Identidade negócio. visual É paleta de cores, logo, fonte, isso é identidade visual de uma marca. E, tem importância? Dá para fazer no Canva? Dá, não tem nenhum problema. O importante é você saber se o que você está comunicando na sua marca, na sua logomarca, na sua fonte, na sua cor, é exatamente aquilo que você quer, né. Então, vou te dar um exemplo de algo que acontece muito, né. Tem gente que quer abrir loja uma loja, ai meu Deus, alguma coisa de comida, de gastronomia, um e restaurante, uma é um lanchonete. restaurante, uma lanchonete, e coloca a logomarca rosa, né, porque a pessoa gosta do rosa, ela se identifica, tem a ver com ela. Só que se não for de doces e de bolo, aquilo não vai comunicar gastronomia. Entende? Mas se for doce e bolo vai? Vai, porque o rosa ele comunica algo muito feminino, mas também remete a essa coisa da doçura, O né. algodão doce. Eu acho que é o Exatamente. algodão doce. É. E aí, você pensa o seguinte, você vai lá numa pastelaria e ela é rosa? Consegue visualizar isso? Não dá para você Se sentir eu vontade de encontrar, eu comprar um. tiro a foto e te mando. Então, existem já Eu não lembro. alguns negócios que eu já vi aqui em São Paulo, em que simplesmente o logomarca não conflita muito com o nicho
do negócio. Então, Existe uma ciência também por trás da exa identidade visual. exatamente. E os designers ajudam muito isso, né. Eles têm essa noção de De cores. designers especialistas em Especialista em identidade, identidade visual, não isso. né. Não o pessoal que sabe fazer o logo, Mas não é que só tem isso. um bom gosto com Não. criatividade, né. Os designers, eles estudam essa psicologia das cores, assim como os arquitetos e os consultores. Então, eles têm o nosso conhecimento para entender que o rosa pode ser muito legal, a pessoa pode gostar muito, mas não vai comunicar a vontade de comer, que é aquilo que você quer que a pessoa sinta da sua marca, a vontade de ir lá, entrar e comer aquele. Como acontece com o doce, às vezes a gente vê uma loja, ela é tão linda que às vezes o doce nem é tão gostoso, mas você entra porque aquilo te chamou a atenção. A sensação que dá de que ali vai ter os melhores doces do mundo, porque a loja é linda. Então esse seria o segundo degrau, É, começar a mos e sem contar que mostra um profissionalismo também, né, Gisa. exatamente, fazer um Porque a partir da site. identidade você consegue, fazer apresentar um orçamento de uma Sim, forma é. profissional, porque você tem uma identidade ali visual e as pessoas sentem isso, né, ter o seu site, enfim. Só que tudo isso da identidade visual, realmente é depois de a gente entender todo aquele processo de É o conhecimento. segundo É o segundo degrau. degrau mesmo, fez todo esse conhecimento, aí agora você vai começar a criar a sua marca fisicamente, né. Qual é o nome dela, qual é a fonte que a gente vai usar, qual é a cor que a gente vai usar, qual é o tom da marca, como a gente vai falar com casualidade, com formalidade, a gente vai falar de uma maneira, eh eh mais, tranquilo, mais agressiva. Todos esses tons de vozes de marca podem ser incorporado na marca ao longo do processo. Não precisa ser estático: "Ai, a gente fez isso aqui, então lá na frente não posso falar diferente". Não, mudou o público, mudou o tom, E mudou não é à tudo. toa que existe uma palavrinha que se chama rebrand, É, exatamente. né, porque é quando a gente começa a perceber que aquilo que existe, você fala: "Eu preciso comunicar algo diferente", Exatamente. ou já não é "eu enjoei da cor", é Não. "putz, isso não comunica com as pessoas que estão chegando", eu estou nesse momento agora de falar: "Putz, eu estou sentindo a vontade de que eu olho, eu sinto que precisa dar uma repaginada", que é o que a gente chama de rebrand, que é: É, "Vamos olhar de novo qual é a identidade, com quem que eu estou falando agora, é. quem é essa Nádia de agora, que O que que essa Nádia provavelmente agora quer? que não Que é a". momento que ela tá? Aonde ela quer, pousar, né. Porque às vezes você tá num degrau e daqui a pouco você sobe 2 acima, É. entendeu. Então aí como que aquilo que você comunicava no degrau 1 vai ser igual no degrau 3? Não vai. E isso de fato eleva, tá? É super redundante. Às vezes eu falo de novo, a gente já tá. Por exemplo, eu já estudo e leio e vivo o marketing digital há muitos anos, Gisa. Então tem coisas que a gente que tá nessa. E você também, né? Tem coisas que a gente já fala, ai meu Deus, que boring. Ai, de novo esse assunto, mas não é porque é a Giza que conhece, que faz parte do Comendo, por isso que eu falo, o que mais que a gente pode se tornar mais consciente? Que é igual, gente, escovar o dente todos os dias e passar fio dental todos os dias. No início, falar, ai, que saco, todos os dias. Você Sim, cria o todos os hábito. dias e todas as horas. E de vez em quando a gente tem que lembrar que, olha, você passou o fio dental hoje. Por que que eu tô trazendo um exemplo esdrúxulo? Porque é deste jeito mesmo. E eu acho que Exatamente. hoje a imagem ela vem para esse lugar. Por exemplo, eu canso às vezes de rede social. Total. Total, todo mundo. Você fala, gente, que vontade zero de aparecer, mas é tão um movimento tão estratégico e intencional de que falar, existem pessoas que às vezes intencional e um propósito, talvez, putz, que precisam da minha mensagem. Exatamente. Ou eu quero comunicar porque, putz, tem um espaço de partida tão bacana que pode ser interessante para o outro. Ou porque aquilo vai me gerar uma esteira de vendas, porque também a gente não pode ser tão hipócrita, Altruísta, como diria meu filho, hipócrita, né? Tão hipócrita de falar, não, tem este movimento, mas que de tempos em tempos, até a gente que está nesse movimento, você já fez esse branding, né? A sim. gente tem isso. Então, não é só para quem está no start. Às vezes você já está ali no miolo, está numa crise existencial. É. Ou tá agora falando com um público diferente, ou sentindo que as pessoas não respondem como respondiam antes, talvez seja o momento de falar, eu preciso olhar para minha marca de novo nesse tom, porque eu preciso ou elevar o nível, ou voltar para o jogo, ou entender que agora eu estou falando de um jeito diferente, É. E né. agora você me lembrou
um pequeno detalhe que eu esqueci de falar, que de repente vai ser bem importante, porque muita gente confunde isso. Lá no início você falou, as pessoas pensam que a marca pessoal é o nome da sua empresa. Existe a marca, né, da empresa, da pessoa, e existe a marca pessoal que é dentro de uma pessoa. É a pessoa que faz, é a pessoa que está por trás. Quando a gente fala de marca pessoal, a gente fala da pessoa. A marca, ela precisa ter a mesma comunicação da marca pessoal de quem está à frente, óbvio, porque senão não tem consistência. Mas muitas das vezes as pessoas têm marcas que não falam, não são seus nomes, óbvio, e aí elas acham que elas não devem aparecer por isso, né? Eu tenho uma marca, sei lá, de meia. Não tem meu nome, tem um nome lá qualquer, não sei o que lá da meia. Mas isso não significa que as pessoas não querem conhecer quem é que está por trás Daquela empresa, daquela daquela empresa. marca. Exatamente. A Chili Beans tem essa. Qual é o dono mesmo da Eu Chili Beans? esqueço o nome dele. Eu já vi umas 3 palestras com ele. Não sei se alguém da produção tiver cola aqui. E aí ele tem a Chili Beans, que é uma marca super popular, hoje Sim. nem tanto. E que ele tem uma marca pessoal muito forte dentro da Chili Exatamente. Beans. Exatamente. É um exemplo, né? É um exemplo, entende? Ele tem a marca dele e a marca dele cresce porque a marca pessoal dele é muito forte. Então ela vira inspiração, entende? Então muitas das vezes as pessoas compram o óculos lá pelo propósito que ele tem, sabe? Porque Olha, a vai vir marca a traz cola aqui. Caíto Maia. O Caíto Maia. E você percebe que ele tem aquela energia caótica, que quando você olha o logotipo da Chili Beans, eu falo, cara, é a energia caótica dele. Entendeu? Nada contra, porque ele tem... E a Chili Beans, ele tem aquela logo meio doida, né? Eu não vejo mais tanto. Antes era quiosque, hoje eu nem vejo tanto como é que é. Mas e tem aquela pimenta, né? Então isso mostra o quê? Muita energia, muito calor. E Exatamente isso. É isso que às vezes a gente, eu não quero aparecer, ou eu quero aparecer. Tem essa questão também do aparecer, né, Giza? Então tem essa Essa é uma pauta página. Mas eu não quero trabalhar a minha marca pessoal porque eu não quero aparecer. Não, então, mas aí não tem a ver com aparecer. A sua marca pessoal, você pode até não querer aparecer, tá? Tudo bem. Tem esse bloco. A pessoa não quer aparecer. Não, tudo bem. Tem alguém que vai aparecer e que represente a sua marca? Ou a sua marca vão ser somente posts criativos sobre meias e todo mundo só vai ver isso? Ninguém vai comprar. Por quê? Porque hoje a gente não compra nem serviço nem produto. A gente compra as experiências, a gente compra a ideia, o valor, o propósito da marca. Então, se você não vai aparecer, a sua marca tem que ter um valor, um propósito muito, 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 muito potente, para ele conseguir passar para as pessoas o quanto é importante ter uma meia da sua loja. Entende? Então, assim, é muito mais fácil trabalhar a marca pessoal e a sua marca se desenvolver através disso, porque as pessoas vão começar a se interessar pela sua marca, da loja, do produto, porque a sua marca pessoal é inspiradora, é confiável, né? Então, as pessoas vão querer comprar. Né? É como a Reserva, né? Que começou com camisetas, t-shirt lisas. Ainda tem, né? Não é só isso mais, tem muitas outras coisas, mas ela tem vários propósitos, né? E aí ela tornou... Essa é uma marca que não tem uma pessoa como marca pessoal. Tem. O dono dela. Conheço o que dono produção, como é que é o nome dele também? Que eu esqueci. Coitado da produção hoje. Eu esqueci o nome dele. Eu sigo o LinkedIn dele, sigo ele direto. O Edu hoje botando pra trabalhar. Ricardo, mas eu não conheço, mas eu conheço o propósito da marca. Acho que na hora que você ouvir o nome, você vai... Rony. Você nunca viu, não? Não. Ele dá muitas palestras e dá o MBA. A marca dele também é muito forte. Marca independente de você ver quem é empreendedor. Exatamente. Você entendeu? Também tem muito disso. Quando você vê uma foto dele, você vai falar, eu já vi ele em algum lugar. Porque ele está em muitos lugares. Primeiro, ele ganha vários prêmios por conta da empresa e ele ainda trabalha muito essa parte do empreendedorismo nas universidades, na pós, no MBA, trazendo a experiência dele de marca.
marca, porque foi uma marca pequena que foi crescendo, E com propósito, e com propósito. mantendo esse pilar do propósito que ele tem, né, de Para você ver um sustentabilidade. propósito dele que foi, assim, muito marcante para mim. Eu lembro que uma época eles tinham um slogan Tá que vendo? era Não é a marca pessoal forte dele. Acabar de me mostrar a foto aqui, não, eu não sei quem. não, Nath, um P igual a 5 P's. E aí que era, não sei se era uma camisa, não, uma peça igual a 5 pratos que ele doava para crianças carentes. Então, pensa que você ia lá, comprava uma camisa e E sabia você que a sabia. sua camisa que você comprou, o dinheiro que você comprou ia ser revertido para, né, cinco Alimentar, alimentações, né, para pessoa, para uma criança ou para uma que pessoa. são os pilares lá do negócio, né, dos P's que você falou, que É, é a questão de... Ele reforça muito esse pilar de responsabilidade social. social, Tá exatamente. muito disso. Então, É, tem a ver que talvez com os fornecedores, com a malha, você sabe que você vai comprar um produto que teve toda uma produção limpa, que não houve trabalho. exatamente. Muito, muito interessante Claro que isso. isso foi construído ao longo da história da marca, né? Não foi desde o início, mas ele já veio trazendo propósitos diferentes das outras marcas. E é impossível a gente começar a não pensar em brand. Por que que a gente reforça isso? Por mais que talvez quem está assistindo vai ter o mesmo sentimento que eu, algumas. A gente já está aqui há tanto tempo tendo que reforçar e tendo que dar as caras e a gente está cansado, só que é indiscutível. A rede social, ela veio porque Sem dúvida. realmente todo mundo tá lá. Hoje em dia, eu falo que o sapateiro da esquina mostrou pra gente que ah, como é que você pode reformar o seu sapato e não trocar. A rede social, ele traz isso, todo mundo tá lá. E aí, a gente tem uma associação muito grande e necessária para o profissionalismo hoje do personal brand, da imagem pessoal, da marca pessoal, com as redes sociais, né? Então, a Essa gente, presença pela digital. parte, exatamente, que é a presença digital, mas independente que putz, a gente reforça e a gente constrói a nossa marca também lá. Eu falo que a rede social é uma praça. Quando a gente faz construção de plano de negócio, eu falo, é uma praça. Antes de rede social, quando a gente falava em negócios, você pode pegar qualquer livro antiguíssimo. A gente falava de passos que eram praças, os espaços que a gente vai ocupar. A rede social se tornou um espaço que a gente vai ocupar, e praça por que praça? Porque é aquela que a gente vai pegar um microfone, a gente vai se comunicar com alguém. Antes era um palco, talvez uma praça. Eu preciso ir para as escolas e divulgar. As escolas eram uma praça. Eu preciso ir em empresas, as empresas eram... E como era difícil, A né? rede social, ela tem várias praças. Você pega, e claro que do mesmo jeito que a gente vai ter o cara que vai fazer stand-up, vai ter a pessoa que vai aparecer de forma aleatória, vai ter o cantor que pegou o violão e decidiu lá tocar, Cada um assim como a praça. E ela trouxe isso muito evidente. Por isso que não tem como a gente não colocar esse ingrediente como um reforço super importante, né? sem dúvida. E pensando em rede social, em plataformas, literalmente, não vamos dizer nem nomes de plataformas, Uhum. porque existem vários hoje em dia. Como é que a gente pode fortalecer a nossa marca pessoal com autenticidade e de uma forma profissional, mas que seja eficaz? Primeiro tem que tirar essa crença, né? Seguir o segundo degrau, É. que é ajeitar aquela casa Sim, da ajeita tudo lá e identidade. tirar essa crença de que a rede social é chata, por mais cansativa que ela seja. Ela é chata, mas ela é democrática. Há 20 anos atrás, Não acho chata não, só acho cansativo. então, chata nesse sentido, né? Tem que estar sempre ali, tem que estar sempre presente, é E isso. arrumado, né? Organizado, porque também não dá para você chegar, acordei e vou fazer um vídeo, né? Talvez um blogueiro possa fazer isso, mas você que não é um blogueiro, você vende outra Tem uma coisa, blogueira que eu sei que ela faz isso, mas essa é a marca dela. essa é a marca dela. É. Então, cada um vai ter um objetivo. Mas é comédia, tá, gente? E aí, assim, primeiro tirar essa crença da dificuldade da rede social, porque há 20 anos atrás, uma pessoa que, primeiro, a gente não tinha essa facilidade de empreender, né? Eu vou abrir uma empresa. Não era assim, né? Abrir uma empresa, quem tinha dinheiro para abrir uma empresa, para ter contabilidade. Quem é que tinha uma empresa de marketing para sua empresa? Só empresa grande. Hoje, qualquer um pode ter uma empresa de marketing ajudando, né, no seu negócio, por um valor muito menor do que antigamente. Ele tornou mais acessível. Não vou nem te falar a palavra popularizou. Tornou acessível. Democrático, Exato, né? Porque assim, acessível. todo mundo consegue ter esse acesso e vamos combinar, né? É de graça.
ela é de graça no orgânico. Claro, se você fizer alguns trabalhos de tráfego pago, você vai precisar fazer investimento. Mas isso é um outro momento. Tem muita gente que nem precisa fazer tráfego pago. Porque o objetivo da pessoa, de repente, é aumentar a agenda dela. E aí, se ela faz tráfego pago, ela não consegue absorver aquelas pessoas que vão vir. Então, ela mantém aquele tráfego no orgânico. Por quê? Porque aquilo está funcionando para o que ela quer. E para que a pessoa tenha aquela sensação de que ela existe, ela é ativa, aquela sensação que eu gosto de sempre trazer essas referências para clientes meus de lojinha aberta, porque a rede social, para muitos negócios que não são físicos, ela é como se fosse, eu passei na frente daquela loja e ela estava fechada às 10 horas da manhã. É. Como é que eu vou confiar que amanhã, quando eu passar e eu quiser comer um pão de queijo, ela vai estar aberta? Não tem Então, consistência. não tem consistência. Então, Entendeu? a gente traz esse conceito dessa forma para cá, porque parece que quando eu tiver com vontade, Quando eu tiver quando fim, eu eu gravo tiver um vídeo, ou é. então faço um Mas artigo. isso ele dá o tom de profissionalismo. Eu volto para o Exatamente. profissionalismo de novo. Exatamente. Você precisa ser mais profissional. Isso eu gosto de falar que é movimento. As pessoas estão vendo que a sua marca está em movimento, ela está fazendo, ela está acontecendo. E a gente não compra daquilo que não tem movimento. Não tá vivo. Não está vivo. Aí você olha e você fala assim, não tem ninguém ali, a pessoa não postou nada, será que ainda existe a empresa? Não tem como você saber. E aí as pessoas não aproveitam essa oportunidade tão democrática e fácil de acesso para poder se comunicar como a gente comunicava antes. Antes a gente não sentava e ficava falando para as pessoas o que a gente fazia 20 anos atrás, porque não tinha rede social. Só que hoje a gente fala isso para milhões de pessoas. Olha como é bem menos cansativo. Antes a gente falava para um grupo, e era aquela coisa de formiguinha, que ainda hoje a gente tem que fazer, né, no Inclusive, as presencial. pessoas estão retomando bastante esse É, movimento. e é importante, é. porque, obviamente, Mostra que você é parcerias, real. exatamente, As pessoas parcerias, conhecem você ali networking, de uma forma mais real. exatamente. Mas hoje a gente consegue falar com muita gente apenas com um movimento na rede social, com um artigo que você publica. Então, é importante usar a rede social como ferramenta de negócio e tirar essa crença de que a gente vai parecer blogueiro, tá? O blogueiro, ele ganha bem, ele tá ótimo, então ele nunca vai parar de fazer o que ele tá fazendo porque você acha ridículo, né? Então, assim, existe um cara do marketing, eu quero lembrar agora o nome dele, olha só, tô ruim de nome, né? Acho que é Paul, alguma coisa. Ele fala o seguinte, só tem 2 opções, ou a gente tá no jogo, a gente existe, ou a gente não, ou a gente tá no digital ou a gente não existe. Então, assim, se você quer crescer no seu negócio, o digital Quando o é o assunto que são negócios e a gente tá é falando isso aí. de empreendedorismo aqui, É. né? A Não gente tá tem falando de jeito. marketing, de negócio. Então, se você quer ter um negócio e quer crescer, você precisa estar no digital. Se você não tá, você não existe simplesmente. Você existe para aquela comunidade do seu bairro, pra aquelas pessoas que moram perto, das pessoas que conhecem você. Então, isso é muito pouco para uma empresa, né? Então, hoje não tem opção. O digital é um panfleto de antigamente. Ele é um É o recurso, livrinho. exato. É o livrinho do bairro que Ele era antigamente. é a vitrine, É. ele é o panfleto, ele é mostrar que a sua loja está aberta, ele é mostrar que você tem consistência, ele traz uma divulgação de uma forma diferente que talvez alguém não te conhecesse. E tem outra coisa, tem muitas profissões nascendo. Então não tem como a gente conhecer tudo. E se você que está numa profissão nova não consegue estar ali para explicar para a audiência o que você traz de transformação, o que você traz de benefício com o seu serviço, ela nunca vai sentir necessidade de comprar de você, porque ela nem conhece o que você faz. Então, a internet, eu acho que tem essa facilidade para você expor uma nova profissão, algo que você faz diferente, né, que não é comum no mercado, para você educar a audiência para aquilo. Porque a ideia da rede social é essa, é você mostrar que aquilo que você faz tem uma transformação na vida das pessoas, de alguma maneira. Todo negócio é para isso, todo produto é para transformar a vida de alguém, né? Ou alguma coisa. Então, a rede social é feita para isso. Então, assim, não adianta
tá ali só de vez em quando, tem que ter consistência. Quem tem sucesso, quem faz isso com consistência, não adianta. Não é sucesso só no negócio, mas Em termos a de em faturamento, termos de quem consegue faturamento, quem consegue alcançar mais é quem tem essa consistência. E isso é possível, não, a gente não precisa ter um investimento tão alto, é só ter planejamento, né? Você sabe mais do que isso, né? Porque você me ajudou também com o meu planejamento, né? E isso foi muito importante para mim, por quê? Porque a partir desse momento eu comecei a criar coisas que nunca tinham passado pela minha mente, né? Então, o planejamento, ele faz com que o teu caminho seja mais equilibrado, você começa a botar energia em coisas que você realmente vai conseguir atingir novos patamares, né? E talvez equilibrando ali, sem ter que botar muito num, entender a muito no outro. matriz, né? Em É, quanto tempo que eu preciso e o que que eu preciso fazer. exatamente. Exatamente. Muito bom, Eu muito queria bom. deixar uma frase, Por favor. só que eu tenho que pegar meu celular agora. Ah, é? Ai, meu Deus. Vamos lá. É só porque Vamos eu quero lá. falar igualzinho. É, É. mas pega aqui, enquanto você não fala a sua frase, eu quero aproveitar e ir indo para esse movimento final de podcast, né? Falando do o quanto que não foi mais do mesmo, por mais que a gente tenha falado de um assunto que é super trivial hoje em dia, É. né? Porque você trouxe elementos e reforço do que é dessa questão da ciência por trás da imagem pessoal, porque existe sim esse aspecto da imagem, da primeira impressão, existe algo inconsciente que talvez a gente nunca considere isso se a gente não entra dentro dessa pauta. Se a gente não Assim, conhece, é exatamente o exatamente. conhecer, tá vendo? Assim como você trouxe a importância da autenticidade o tempo inteiro. Sim, a gente precisa fazer tudo isso, mas a gente precisa fazer tudo isso de verdade, né? Porque é muito disso que você trouxe. Então, foram os insights que valeram para mim, assim, hoje eu fico pensando. Eu já estava com essa questão, por exemplo, de rebrand, eu falo, putz, o quanto que isso para mim é, porque eu já estou me comunicando de uma forma diferente, eu preciso trazer essa nova Nádia, esse novo reforço de uma forma diferente, isso vale. E dicas e questões práticas que você trouxe, não só para refletir, como, às vezes, pedir ajuda para algum profissional, porque se é um ambiente que a gente não é a nossa área de atuação, né? Eu não sou formada em marketing, embora que nem em comunicação, embora como empreendedora atuando muito nesse usuária, acaba que a gente conhece um Muita pouco, coisa, exatamente. muita coisa, porque a gente se tornou uma usuária, tanto que a gente acaba conhecendo mais. E a gente tem que entender o processo, né? Exato. E o como que, de forma rápida, é interessante perceber que isso vai ajudar outras empreendedoras a fortalecerem o seu negócio e a sua marca pessoal. Então, obrigada, viu, Gisa? Obrigada a Muito você. obrigada. A frase, Qual é a frase? essa frase eu escutei hoje Bora lá. e eu achei muito interessante e tem muito a ver. O sucesso é quando a oportunidade se encontra com o preparo. Essa é a minha frase. Então, eu vi hoje e eu achei interessante porque é exatamente isso, né? Se você não está preparado a todo momento para falar do seu negócio, independente da situação que você esteja, não vai ter sucesso. Eu falo Tem que que tá. o sucesso é quando a oportunidade encontra o planejamento. Eu uso isso faz tempo. Fazia tempo que eu não. Muito bom reviver isso daí, porque nem tudo é oportunidade. É, Nem todo insight ou ideia que alguém tem para você pra gente é oportunidade. Exatamente. O quanto que aquilo tá dentro do que eu planejei, dentro do meu objetivo, e isso muito o planejamento traz, né? Com certeza. Muito, muito, muito. Então, mais uma vez, Gisa, muito obrigada pela Obrigada a você. participação e colaboração de hoje e de sempre. Você sempre colabora com não só os seus conteúdos no Colmeia, pessoalmente, eu sei que outras pessoas também podem contar aí com você, não só com as mentorias de marca pessoal para te ajudar a fortalecer e talvez construir isso. Não sei se dentro da consultoria de imagem você ainda tem alguns campos de atuação. Eu faço ainda consultoria, né, pessoais e empresariais, mas eu trabalho dentro da mentoria essa parte da aparência, que aí essa especialidade Estratégia, né? essa especialidade da consultoria de imagem me dá essa bagagem, né? E a gente consegue trabalhar isso bem estrategicamente para cada pessoa, bem personalizado.
Muito obrigada, vão estar disponíveis aí a sua rede social, para que Ai, as tá pessoas bom. conheçam a Giza, tudo que ela traz ali de conteúdo, de partilha e como isso pode agregar para cada um de nós. Muito Eu espero ter obrigada. ajudado. Sempre, você sempre ajuda muito, muito obrigada. Obrigada a você. Obrigada mais uma vez ao Estúdio Rocket por nos acolher. Também aqui, desde o início, desde a campainha lá na frente, até todos os profissionais aqui, a todas as líderes que estão aqui nos acolhendo, as Manu, a todo mundo que está aí por trás, obrigada. A Edu, a Beatriz, vou agradecer a todos aqui, tá? E conheçam também esse estúdio muito profissional, que não só trazendo a respeito de acolhimento, mas aqui, já que a gente falou muito de profissionalismo, se vocês querem um lugar profissional, conheça o Estúdio Rocket. Muito obrigada. Obrigada a Até o vocês. próximo episódio.